Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus amados irmãos, ontem nós paramos no ponto onde os oficiais de Faraó questionaram: até quando você vai ficar endurecendo? Até quando você vai ficar segurando esse povo? Está vendo que a terra do Egito está arruinada? Nós daremos sequência a essa leitura a partir do versículo de número 8. Êxodo 10, versículo 8, que diz o seguinte: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: Ide servir o Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, que tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou da chuva de pedras. Meus queridos, nós vamos interromper por aqui também, parando no versículo de número 12, para meditarmos um pouco mais sobre essa palavra. Uma praga terrível haveria de vir sobre a terra do Egito, que seria a praga dos gafanhotos. Não que as outras fossem leves. A terra do Egito já estava completamente arruinada. A terra do Egito já estava completamente destruída. E a última praga, que foi a de chuva de pedras com fogo, havia praticamente falido a terra do Egito. Pouca coisa havia restado. E agora a ameaça é que os gafanhotos invadiriam a terra do Egito, acabando com todo o restante que havia sobrado naquela terra. Então, Faraó, ao ouvir o conselho dos seus oficiais, ele chama Moisés para uma conversa. E ele pergunta para Moisés: quem é que vai ir? E Moisés disse: irão todos. Irão os nossos jovens, os nossos velhos, os nossos filhos e filhas, todo o nosso rebanho, tudo aquilo que nós construímos aqui, nós vamos carregar conosco, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Presta atenção, você que está me assistindo nessa hora. Você precisa juntar toda a sua casa para celebrar uma grande festa ao Senhor. Talvez você é daquela pessoa que, se o seu filho não quiser ir para a igreja junto com você, você nem se importa. Em nome de Jesus, seja inteligente. Você, como homem, você é sacerdote da casa. Você, como mulher, você é a mulher sábia que edifica a casa sobre a rocha. Se você ainda tem autoridade sobre o seu lar, não abra mão de todos estarem juntos, celebrando e servindo ao Senhor. É incrível como Satanás tem enganado tanta gente, como Satanás tem levado várias pessoas com a mesma conversa de sempre. Quem há de ir? Eu vou sozinho. Vai somente eu e minha esposa. Ou, meus filhos vão e nós ficaremos. Ou, nós vamos e nossos filhos ficarão. Moisés, ele disse: iremos todos. E esse deve ser o meu posicionamento e o seu posicionamento. Iremos todos. E tudo aquilo que construímos
não ficará para você, Faraó. Ah, meu irmão, percebe-se que está muito ligado ao espírito do devorador, essa praga dos gafanhotos. Moisés se posiciona como libertador, dizendo: aquilo que o povo de Deus produziu, eles vão levar, nós levaremos, não vai ficar nada para trás. Nós vamos levar os nossos filhos, a nossa família, e vamos levar tudo aquilo que possuímos. Então Faraó disse: vocês estão mal intencionados, porque vocês não querem deixar as crianças. É incrível como Faraó tem um forte interesse sobre as crianças. Você que tem filho pequeno, você que tem crianças em casa, e mesmo que você não tenha filhos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Se nós não protegermos as nossas crianças agora, no futuro, as nossas crianças estarão escravizadas por Satanás. Existe muita displicência no meio do povo de Deus. Nós precisamos tirar essa ideia que as crianças serão a igreja de amanhã. Não, as crianças são a igreja de agora. Elas precisam ser ministradas agora. Elas precisam ser ministradas hoje. Elas precisam ser educadas no caminho do Senhor hoje. Nós precisamos investir as nossas vidas, o nosso ministério. Você que tem um ministério para trabalhar com criança, não seja negligente. Em nome de Jesus, seja obediente a Deus, obedeça a Deus no seu chamado, porque você precisa cuidar dessa criança hoje. Nós precisamos cuidar das nossas crianças hoje. A negligência da igreja, a negligência dos pais, a negligência de todos em relação às crianças tem feito com que elas sejam aprisionadas. Moisés não aceitou que as crianças ficassem. Moisés não aceitou que ninguém ficasse para trás. Mas muitas vezes nós negociamos e permitimos o que não deve ser permitido. Permitimos o que não deve ser permitido. Percebe-se que quando Moisés se posiciona como deveria posicionar, Faraó ele apela, porque não tem negociação com o inimigo. Você não tem que negociar com o inimigo. Você não tem que negociar com o adversário. Satanás ele deseja prender o povo de Deus. E se ele percebe que está perdendo, ele vai tentar de toda maneira prender alguns dos nossos. E de maneira muito inteligente e estratégica, ele queria prender as crianças. Engraçado que lá no início ele matava as crianças, com medo do povo se levantar como um grande exército e se rebelar contra a terra do Egito. Agora, a conversa dele muda e ele diz: nós queremos prender as crianças. Nós queremos ficar com as crianças. Ah, somente vocês, os homens. Vão lá, celebrem o Senhor, não é isso que vocês queriam? Vão lá celebrar o Senhor, porque vocês estão com más intenções. Versículo 11, não há de ser assim, vá somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Foram expulsos dali, porque não havia mais conversa, não havia mais espaço para o diálogo, não havia mais assunto. Não dá para negociar com Satanás. Pare de negociar com o inimigo. Existem princípios que são básicos e que eles não podem ser negligenciados. E quantas vezes negligenciamos isso, deixando a nossa casa desprotegida? Quantas horas seus filhos ficam no celular? Quanto tempo seu filho fica na frente da televisão? Seu filho tem o costume, pelo menos, de pegar a Bíblia e abrir? Eu fiquei muito feliz com o story que eu vi da minha filha no dia de hoje. Ela havia colocado no Instagram, minha filha mais nova, de 12 anos, a Késia. Faço uma pergunta e alguém perguntou para ela qual é o seu signo.
Ela disse: eu não acredito em signo e não critico quem acredita, mas eu acredito em Jesus. Glória a Deus! Isso me alegrou muito. E lá ela dizia: e eu acredito que Ele vai voltar para me buscar. Então ela diz: eu acredito em Jesus, eu acredito na palavra, eu acredito na volta de Jesus. Mas está cheio de filho de crente, acreditando em signo, fazendo feitiçaria, fazendo simpatia, envolvendo com um monte de bruxaria, aprendendo no celular, na internet, na televisão. Eu não estou dizendo que é pecado o seu filho ter celular, mas você precisa ensinar o seu filho no caminho que deve andar para que ele não se embarace, para que ele não se perca. Não abra mão de ninguém da sua casa, não abra mão de ninguém da sua família, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, para que você não negocie aquilo que é inegociável. Não dá para fazer negócios com o adversário. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa vida agora. Eu oro por este homem e essa mulher. Por essa pessoa, meu Deus, que tem negociado com o inimigo a sua família. Que tem vivido de uma maneira completamente contrária ao que o Senhor tem nos ensinado. A tua palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, meu Deus, quando chega o momento de juntos estarmos como casa de Deus, o que paira sobre os lares é reclamação, é murmuração, é um empurra. Vai você hoje, ore por nós lá na igreja, nos ajude. Deus tem misericórdia da nossa vida. Socorre a tua igreja. Desperta os pais de família que estarão assistindo esse vídeo. Desperta as mães de família que estarão assistindo esse vídeo para que assuma a responsabilidade em suas casas. Em nome de Jesus Cristo, toda arma forjada no inferno contra essa vida não prevalecerá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça de assinar o nosso canal, de curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Ajude essa palavra a chegar para quem precisa. Tem muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra dessa. E eu conto com você, com essa aliança, com essa parceria de juntos levarmos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.